Patrícia, tudo bom, Patrícia? Estou com o nariz entupido, falta de ar, tosse, tenho rinite e sinusite. Tenho tido todos os cuidados para não ficar com Covid. Hoje mesmo fui à clínica da família e verificaram pressão, temperatura, etc. Disseram que não tinha nada e passaram loratadina. Eu não aguento mais tomar isso, não vale a pena para mim. É igual água, não funciona. Me ajude, por favor. Patrícia, infelizmente o Brasil forma muito pouco alergista, né? Eu me lembro que na época que eu me formei, já há bastante tempo, não vou dizer aqui, senão vocês vão fazer o cálculo da minha idade, mas na época que eu me formei, né, só tinha eu na minha turma como alergista. Eu, acabou, mais ninguém. Ou seja, eu somente quis fazer alergia. Os médicos nunca se interessaram. A minha formação curricular, a formação brasileira do currículo de graduação não tinha nem a cadeira, nem a área de imunologia, né? Então pouca gente é formada na área de imunologia. O médico se formava sem saber muito bem anticorpos, linfócitos B, linfócitos T, linfócitos natural killer, sistema imunitário inato, sistema imunitário adquirido, né? Ou seja, a gente não sabia muito bem essas coisas, né? Eu, bem na verdade, eu sabia disso porque eu já estudava desde o início da faculdade, porque eu sempre gostei disso, até por influência familiar, né? Mãe, pai, que trabalhavam com isso, e também por influência de amigos e tal. Então, acabei me interessando muito pela área de imunologia e estudava em paralelo ao meu curso de formação, né? Então, eu, quando me formei em imunologia, em alergia, quando me formei em medicina, eu já sabia muito, tinha muita base em imunologia, fiz a prova lá para o curso de especialização da Santa Casa e passei direto, né, o curso do professor Luiz Bandeira. Então, bem na verdade, o Brasil tem muito pouco alergista, sabe? Por isso que a gente teve que criar o projeto Brasil Sem Alergia para tentar, de alguma forma, minimizar isso, né? Tentar trazer algum tratamento mais especializado para o público. Certamente, se você tiver uma rinite alérgica, a loratadina é um excelente remédio, é um remédio já consagrado, é um remédio que já existe, já inclusive a segurança para o uso da loratadina, né? Um dos poucos antihistamínicos que são autorizados com prescrição médica para a grávida é a loratadina, tá? Então a grávida pode usar com a prescrição médica seguramente a loratadina. Então assim, é um remédio muito bom, mas certamente hoje a gente tem técnicas mais aprimoradas e mais avançadas de tratar um processo alérgico, porque a gente entende que a melhor forma de você tratar um processo alérgico é a dessensibilização. Ou seja, se você é sensível a determinados alérgenos, você precisa dessensibilizar aquele paciente, e uma das formas de dessensibilização é o uso da imunoterapia, vacina. A vacina é o único tratamento que muda a história natural da doença. A vacina é o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico. É como se fosse um livro que você dá para o seu organismo, o seu organismo vai aprendendo aquele livro e ele vai, de certa forma, criando as chamadas células de memória, os linfócitos B, T de memória, os anticorpos bloqueadores contra o principal causador do processo alérgico, que é a imunoglobulina do tipo E, ou IgE, e também a formação dos anticorpos bloqueadores da classe IgG4, que se ligam aos receptores de alta afinidade dos mastócitos, não fazendo com que, então, os mastócitos se rompam e causem os processos alérgicos. Então, certamente, se você fizer a imunoterapia junto com o controle de ambiente, ou seja, a forração do colchão e travesseiro, retirada de tapete, carpete, cortina, bicho de pelúcia, tudo isso, né? Nós temos uma playlist sobre o controle ambiental, é só você visitar a nossa playlist no YouTube que você vai encontrar. Use e abuse dessa playlist. E se você fizer as medicações sintomáticas, os corticosteroides inalatórios, nasais, os antihistamínicos de segunda geração, que são os mais modernos, ou seja, tudo isso em conjunto vai levar realmente a uma melhora do quadro clínico. Lembrando que o paciente com alergia, ele tem mais chance de pegar infecções virais. Tá? Isso é muito importante. Primeiro porque você mexe com a proteção mucociliar das vias respiratórias, né? Você, quando tem um processo inflamatório, você mexe então com a produção do muco e dos cílios, e aquilo ali fica, de certa forma, prejudicado, não filtrando adequadamente, não retendo adequadamente os vírus e bactérias. A segunda questão também é um processo inflamatório que você produz, então a vasodilatação nas mucosas respiratórias facilita a penetração de vírus. E a terceira questão também é a produção, uma outra questão importante é a produção das chamadas proteínas de adesão. Então, o paciente com processo alérgico, com inflamação crônica, ele produz chaves, e essas chaves se ligam aos vírus e facilitam
a entrada dos vírus para dentro do organismo. Então, essa facilitação da entrada dos vírus para o organismo faz com que o paciente, então, tenha um processo infeccioso em atividade crônico, né? Então, um paciente alérgico é um paciente que pega muito mais infecções virais por essas questões que eu te falei e também pela própria desregulação do sistema imunológico que o paciente alérgico tem, facilitando, então, a infecção viral e bacteriana, porque ele não produz linfócito chamado linfócito TH1 e, consequentemente, não tem uma proteção adequada contra vírus e bactérias. Então você tem que regular seu sistema imunológico, você tem que fazer com que a balança volte ao normal, a balança TH2, TH1, você tem que produzir anticorpo da classe IgG4, a longo prazo, se Deus quiser, baixar a IgE também a longo prazo, não é a curto e médio prazos, mas a longo prazo, e fazer também com que você produza principalmente os chamados linfócitos T reguladores. A única forma de você fazer tudo isso é usar a imunoterapia específica com teste alérgico, ou seja, a vacina com os alérgenos registrados, padronizados e específicos ao teste alérgico. Tá bom? O teste alérgico ou prick test ou a IgE específica, tá bom? Patrícia, espero ter te ajudado. A gente coloca à disposição a telemedicina 21 99374 2042, se você não for do Rio. Se for no Rio, ligue também para a telemedicina, mande uma mensagem de texto dizendo que você quer uma consulta médica, que aqui no Rio de Janeiro a gente sempre começa o atendimento pela telemedicina e depois nós complementamos esse atendimento presencialmente para não causar aglomerações, ou seja, para dinamizar o atendimento do médico. Então o médico só avalia a parte física do paciente, prescreve, libera ele, então o paciente vai embora rapidinho e a gente acaba não tendo aglomerações na clínica. Isso tem funcionado bem. A parte teórica vai toda pela telemedicina e a parte prática, ou seja, a parte de exame e também de prescrição, ela vai presencialmente, rapidamente, em 15 minutos a gente resolve. Tá bom, Patrícia? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente.